Olá pessoal, aqui quem fala é o Kenzo e sejam bem-vindos a mais um episódio de KVR. O episódio de hoje é um pouquinho diferente. Ele será dedicado a uma pergunta enviada por um amigo. E este será o tema de hoje. No episódio de hoje, a gente vai diferenciar melhor todos esses nomes que existem nessa seara de artefatos maliciosos que a gente vai tratar aqui neste canal. Ao longo deste vídeo, nós vamos construir um mapa dos artefatos maliciosos. O seu resultado estará disponível aqui na descrição para que você possa utilizá-lo em materiais de conscientização e educação, por exemplo. Começando pelo tema do primeiro episódio, vírus é a categoria de todos os programas com capacidade de reprodução. Se utilizando de uma definição até mais estrita, vírus seria a categoria de programas que conseguem se reproduzir em outros arquivos do computador. Outra classificação interessante é uma subcategoria dos vírus chamada de germe. Germes são a primeira forma que um vírus de computador assume quando é criado. Do latim germen significa aquele que origina, brotamento. Por isso que quando dizemos que uma planta conseguiu nascer de uma semente, dizemos que ela germinou. Por exemplo, quando eu crio um programa que vai se reproduzir em outros arquivos, eu criei um vírus germe. Todo outro programa infectado dessa forma, capaz de executar essa carga viral, se torna também um vírus, mas não um germe. Para deixar mais clara a diferença entre vírus e germes, eu preparei esse material que espero que ajude a esclarecer um pouco. Outra categoria são os worms, do inglês, vermes. Os worms são programas com capacidade de reprodução através da rede de computadores. Há classificações que os desassociam da categoria dos vírus, deixando aos vírus o domínio de infecção em arquivos, enquanto aos worms o domínio de infecção em rede. Eles podem se reproduzir se espalhando via e-mail ou se aproveitando de alguma vulnerabilidade em algum protocolo de rede sendo utilizado. Agora, uma informação importante que eu vou dizer aqui agora. É possível construir worms e vírus de computador que não causem danos à máquina-alvo. Há casos na literatura de worms projetados para uma utilidade de segurança nos sistemas em que eles estivessem presentes. Além disso, nem todo programa que causa algum dano ao seu computador se trata de um vírus ou de um worm. Por exemplo, imagine que você baixe um programa que, ao executar, ele delete todos os arquivos do seu computador. Ele causou um dano, mas não se trata de um vírus. Afinal, o programa não gerou uma cópia de si no seu disco ou em outros arquivos do seu computador. Ele simplesmente os deletou. Por isso que a gente precisa diferenciar essa classe de programas da classe dos malwares, programas criados com o objetivo de causar danos à máquina-alvo ou ao seu dono. Dessa forma, há vírus que são malwares, mas nem todo vírus é um malware, e nem todo malware é um vírus. Um exemplo de vírus que não é um malware é um vírus projetado na literatura para compactar todos os arquivos que você tem no seu sistema de arquivos. A ideia é liberar espaço no seu disco. Então, quando você quiser acessar aquele arquivo, você o executa, ele descomprime o arquivo, te apresenta, então volta a compactar quando você não quer mais olhar para aquele arquivo. Agora, eu concordo com você que vírus benignos não são a maioria dos casos. Infelizmente, a maioria dos vírus que a gente vê circulando por aí tem alguma intenção maliciosa e se tratam, de fato, de um malware. Malware, por sua vez, é um termo guarda-chuva para uma infinidade de outras subcategorias de malwares. Estas subcategorias de classificação dizem respeito à natureza do dano causado por aquele malware. Para isto, basta concatenar uma palavra que diz respeito ao dano concatenado com a palavra ware, de software. Por exemplo, o spyware, que é o tema do episódio passado, se trata de um software malicioso com a intenção de quebrar a privacidade e sigilo da sua vítima. Dessa forma, todo spyware é um malware, mas nem todo malware é um spyware. Outro exemplo de categoria são os ransomwares, que também são malwares. Ransom, do inglês, significa resgate,
isso numa perspectiva de sequestro. Um ransomware priva a sua vítima dos recursos do seu computador e volta a os devolver mediante um pagamento de um resgate. O exemplo mais famoso na mídia de um ransomware são programas que cifram os arquivos da vítima e então cobram por um resgate na forma da chave que os decifraria. É importante também mencionar a categoria do sabotageware. Esta categoria de malwares não estão tão interessados em atacar nossos computadores pessoais, mas estão mais direcionados a atacar grandes plantas industriais, como por exemplo de enriquecimento de urânio. Parece um caso muito absurdo, mas o Stuxnet é um exemplo de um sabotageware que conseguiu se infiltrar nos sistemas de CLP do programa nuclear iraniano. Ao alcançar suas centrífugas, ele fez com que elas funcionassem incorretamente, assim causando danos consideráveis. Outra categoria de malware são os cooptadores para botnets. Eles adicionam um computador infectado a uma rede de computadores que estão sendo controlados por um bot master. Aliás, esta categoria de malware será tema do nosso próximo episódio. Até agora eu dei exemplo de várias categorias com danos bem desejáveis, mas tem categorias com danos mais brandos. Os adwares podem se instalar em sua máquina e funcionar como um injetor de HTML. Eles podem funcionar tanto como um programa instalado no seu computador, como uma extensão que você instalou no seu navegador. Estes programas modificam a aparência do que você está vendo nos sites que você visita para ficar apresentando anúncios excessivos para você. Geralmente, eles podem vir acompanhados de um spyware para monitorar sua atividade online, e então tornar os anúncios que ele está apresentando para você cada vez mais direcionados. Greywares é uma categoria interessante, pois programas legítimos podem acabar caindo dentro dela. Neles constam programas indesejados ou programas que inserem vulnerabilidades nos nossos computadores ou que reduzam o desempenho dos nossos computadores de forma geral. Às vezes a intenção do seu criador não era nem que agissem como tal, mas acabam sendo percebidos dessa forma. A categoria de malware com o menor potencial de dano, na minha opinião, são os joke programs, do inglês, programas piada. O foco deles geralmente não é causar um dano sério no computador da vítima, mas somente pregar uma peça, irritar ou assustar sua vítima. A lista de malwares possíveis, no entanto, não se limitam apenas à lista de malwares que já foram catalogados até então. Basta a criatividade humana para pensar em outras formas de se causar danos a alguém através de um programa de computador para se criar uma nova categoria de malware. Por exemplo, imagine um futuro próximo em que marca-passos estariam conectados à internet ou até mesmo um cenário de cirurgias remotas sendo realizadas. É possível que criem malwares que desativem ou causem erros de operações nesses dispositivos médicos com o objetivo de assassinar a vítima. Esta categoria hipotética no futuro poderiam nomeá-la de murderware, por exemplo. Murder, por sua vez, sendo a palavra em inglês para assassinato. A seguir consta a minha opinião de progressão de danos do menor para o maior dessas categorias de malware que eu apresentei aqui agora. Se alguma dessas categorias atiçou a sua curiosidade, não deixe de me avisar nos comentários, pois eu vou fazer um episódio para cada um deles. Caso eu saiba que haja preferência por algum deles, eu posso gravá-lo antes dos demais. Cabe mencionar também uma outra categoria que é vista recorrentemente na mídia, os cavalos de Troia. Esta categoria diz mais respeito sobre como ele engana sua vítima do que propriamente o que ele faz. Cavalos de Troia são programas com dois comportamentos embutidos. Um primeiro, que é de alguma funcionalidade que seja de interesse de sua vítima, e uma segunda, que é um malware associado. Imagine que você baixa um jogo pirata. É possível que o seu executável seja um cavalo de Troia.
Afinal, ele possui um programa de seu interesse, que é o jogo, e ele pode ter um spyware associado, por exemplo. Agora vocês viram as diversas classificações que existem dentro da área, mas vale mencionar também que existe um sistema mais padronizado, mais estruturado para nomeação desses artefatos maliciosos, proposto pela organização CARO. Este esquema de nome se trata de uma concatenação de palavras-chave. Neste sistema, as palavras-chave dizem respeito à plataforma que o programa afeta, sua família de dano, detalhes de infecção ou de como causam dano. Essa seria sua forma expandida. Para facilitar sua referência a eles, utilize-se também a sua forma reduzida, especificando somente a plataforma e o nome da família. Por exemplo, o nome de W32 no War é de um malware de botnet em sua forma reduzida. Aqui, especifica-se que este vírus define uma família chamada no War e atinge plataformas de sistema operacional Windows com WinAPI32. Quando se precisa relatar um novo artefato na mídia, dificilmente se encontra o uso dessa nomenclatura, assim fazendo com que a mídia prefira utilizar os seus apelidos. Por exemplo, no caso do W32 no War, este artefato ganhou mais ressonância na mídia com o seu apelido Storm. Da mesma forma que está acontecendo hoje na pandemia, em que nós utilizamos um codinome popular como variante Delta e Omicron para nos referirmos a uma variante da doença ao invés de utilizar o seu código prolixo. Algo interessante sobre esses sistemas de nomeações de malwares é que eles seguem as mesmas diretivas que sistemas de nomeações de doenças biológicas costumam adotar. Por exemplo, recomenda-se a não utilização de nomes próprios, datas ou localização geográfica em que o malware foi encontrado, para não criar um estigma sobre países ou pessoas. Da mesma forma que o sistema de nomeação utilizado agora durante a pandemia evita divulgar nomes como variante inglesa ou variante brasileira. Eu espero que ao final deste vídeo tenha ficado mais claro todos esses nomes que existem dentro dessa área de pesquisa. Eu pretendo publicar estes mapas mentais que eu produzi dentro deste episódio em outras redes sociais. Eu divulgarei no Discord e no Instagram, cujo link estará aqui na descrição. Eu dou total permissão para vocês utilizarem esses diagramas em algum material de educação e conscientização. E este episódio vai ficando por aqui. Ele pode ter ficado mais curto do que os outros episódios, mas isto foi proposital. Eu queria fazer deste vídeo o mais objetivo possível. O episódio de botnets que eu tinha programado para essa quinzena eu vou acabar deixando para a quinzena que vem. Eu não esqueci dele, é só que eu gostaria de ter mais tempo para deixá-lo do formato que eu gostaria. E de novo, como puderam ver aqui, este episódio foi baseado em uma dúvida enviada por vocês. Por isso, podem sugerir temas e fazer perguntas aqui nos comentários que eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível ou até dedicar um episódio inteiro só para isso. As referências utilizadas neste vídeo estão todas aqui listadas na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.